Aleluia, graça e paz, gente. Amém. Hoje vai ser em dose dupla. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Quem está com o coração aberto para receber da palavra de Deus? Glória a Jesus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 4, versículo 10, versículo 4, versículo 10, amém? E o versículo 14 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por onde, gente? Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 14, versículo 13 e 14. Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deverás a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que jorre para a vida eterna. Glória a Deus. Queridos, Deus quer nos levar da dor à alegria. E a alegria não tem a ver com coisas que dão certo na nossa vida. Apesar de nós ficarmos alegres quando algumas coisas se encaixam, quando alguns sonhos se realizam, quando alguns projetos saem do papel e se tornam uma realidade, essa alegria ela é passageira. Quando a alegria ela é um estado, quando a alegria ela está vinculada a alguma situação, quando a alegria é circunstancial, ela é passageira. Um dia você levanta alegre, outro dia você levanta sem alegria. Um dia você está à mesa com a sua família alegre, outro dia você está à mesa com a mesma família triste. A alegria ela não pode ser um estado de espírito, a alegria precisa ser uma pessoa. E eu quero te apresentar alguém que precisa ser a sua alegria depois dessa noite. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele declara assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está preso, sentenciado à morte. Ele sabe que irá morrer, e ainda assim ele está ensinando a igreja que nós cristãos não podemos ser tristes, mesmo enfrentando dias de tristeza. É possível ser alegre estando em algum momento triste, porque há uma diferença muito grande entre ser e estar. Você pode estar triste, você pode estar entristecido por um luto, por uma perda, por algo que não deu certo, mas você não pode ser uma pessoa triste depois do momento que você tem um encontro com Cristo. Jesus precisa ser a nossa alegria. E quando a nossa alegria ela transiciona de um estado, de uma circunstância para uma pessoa, quando Jesus se torna a minha e a sua alegria, a nossa alegria ela deixa de ser passageira, ela deixa de ser circunstancial, ela se torna uma alegria contínua, ela se torna uma alegria perpétua. E eu quero te explicar rapidamente como fazer para desfrutar dessa alegria mesmo em dias de tristeza. É muito simples. Entregue a sua vida de uma vez por todas a Jesus. Submeta os seus sentimentos e as suas emoções a Jesus. E como é que eu faço isso? Passe mais tempo com Jesus do que com as más notícias. Faça com que a sua mente e os seus pensamentos estejam mais ocupados pelas palavras de Jesus, pelo testemunho de Jesus, por aquilo que Ele pode fazer, do que com aquilo que te entristece, do que com os traumas, do que com os abusos, do que com as calúnias ou do que com as afrontas. Nós queremos hoje pensar com você sobre uma mulher que está fazendo de um poço um amuleto, acreditando que bebendo água daquele poço ela vai mudar o seu estado, de uma mulher triste a uma mulher alegre. Mas um dia ela descobriu à beira desse poço a verdadeira alegria. E hoje eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nesse ambiente, e Ele vai mostrar para você que a alegria não está na água que esse poço oferece, mas na pessoa que estava te esperando aqui antes de você chegar. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Quantos
Quantos creem que Jesus é verdadeira e real alegria? Digam amém. E então nós precisamos entender um pouquinho o contexto dessa história, o que realmente está acontecendo. A palavra do Senhor diz que estava acontecendo uma competição ali. As pessoas estavam indagando a Jesus e os seus discípulos, porque quem batizava naquele tempo era João. Então os discípulos e Jesus estavam batizando mais que ele. E culturalmente essa honra, ela deveria ser dada a João Batista, porque ele era o primeiro a batizar naquele tempo. Quando Jesus ele começa a perceber aquele ambiente, aquela discussão, aquele ambiente de discussão, ele diz assim: nós precisamos voltar para Galileia. Então Jesus agora está na Judeia e precisa voltar para a Galileia. Só que entre a Judeia e a Galileia existe uma cidade chamada Samaria. Uma cidade que não era frequentada pelos judeus. Uma cidade que não era visitada pelos judeus. Então não tinha só aquele trajeto. Não era uma discussão ou uma briga comum. Eles não se davam realmente. Era um problema racial. No ano 722 a.C., Sargão II, o imperador, ele conquista a capital de Israel, que é Samaria, capital do reino do norte. Eu vou te explicar. Israel era uma nação unificada no reinado de Davi. Mas quando Salomão, seu filho, assume o reinado, a Bíblia diz que ele peca contra o Senhor, trazendo a idolatria de outros povos para dentro de Israel, e isso provoca um racha na nação. E a nação de Israel é dividida, os irmãos é separados. Jerusalém se torna a capital do sul, Samaria a capital do norte. Ao redor de Samaria, 10 províncias, 10 tribos, que se ajuntam e fazem de Samaria sua capital, o reino do norte, enquanto que 2 das 12 tribos de Israel se reúnem fazendo de Jerusalém a sua capital. Benjamim e Judá têm como capital Jerusalém, as demais tribos têm como capital Samaria. Quando Sargão II conquista Samaria, ele conquista não só a capital, mas ele conquista as 10 tribos de Israel. E ele tinha uma tática de guerra para enfraquecer a nação conquistada. Ele provocava uma miscigenação, uma mistura de raças. Então ele levava cativos para a capital do seu império e ele trazia outros escravos. Isso enfraquecia a fé, enfraquecia a cultura, enfraquecia a religião, isso enfraquecia exército. Então na cabeça dele, misturando as raças, ele enfraqueceria a cultura de um povo, fazendo assim com que esse povo não se levantasse, não se tornasse no futuro uma oposição contra ele. E havia um mandamento de Deus para Israel, que eles não se casassem com mulheres estranhas. Isso por um motivo: para que a idolatria de outras nações não entrasse em Israel. O próprio Deus diz que o dia que Israel se curvasse diante de outros deuses, Deus iria virar a face para eles. Então, quando Samaria é conquistada, Samaria perde a sua força, os samaritanos perdem a sua força, Israel perde a sua força, se torna um povo miscigenado, a religião é mista, a cultura é mista. E para os judeus, eles já não são mais seus irmãos, porque agora estão misturados a outros povos. Quando os samaritanos estão sendo invadidos, eles pedem ajuda para os judeus e eles não estendem a mão. Aquilo gera uma competitividade. Anos mais tarde, Nabucodonosor, com o Império Babilônico, se aproveita de um enfraquecimento da guerra entre a Síria e o Egito e assume o monopólio do mundo. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, leva cativo o povo de Judá. Eles pedem ajuda e os samaritanos não estendem a mão. Então começa a virar uma competitividade. Os irmãos estão divididos por questões culturais e raciais. 70 anos de cativeiro, uma parte do povo volta para Jerusalém e agora eles têm como desejo restaurar o templo. E quando eles começam a se juntar para a restauração do templo, o texto diz que os samaritanos procuram arrependidos querendo ajudar. E os judeus dizem: nós não queremos a sua ajuda, porque vocês não são puros. Então na cabeça dos judeus, os samaritanos não podem ajudar,
a reedificar o templo, porque eles são uma nação misturada. Então, de raiva, os samaritanos decidem construir para si mesmo o lugar da adoração. Agora, a nação está dividida, os irmãos estão divididos, eles não se dão, porque definitivamente decidiram não se apoiar em nenhum momento. E quando alguém estendeu a mão na disposição de resolver a problemática, não teve força o suficiente. Uma inimizade nasce, uma competitividade nasce, uma separação nasce. A Bíblia diz que em reino dividido reino dividido não subsiste, reino dividido não vai para frente. Bom, agora você vai entender. No tempo em que Jesus está reunido com os seus discípulos, pregando e ensinando, judeus e samaritanos não se dão. Um não visita a cidade do outro, um não pisa a terra do outro. Para o judeu, o samaritano é impuro. Para o judeu, tudo que o samaritano toca, o que o samaritano come, os lugares que ele frequenta é impuro. É por isso que tinha vários outros caminhos que eles poderiam fazer, outras rotas que eles faziam para poder chegar até Samaria. E eles faziam questão de andar de 30 a 50 quilômetros a mais para não passar sobre aquele lugar. Já aconteceu com você? Já guardou mágoa no coração de alguém? E aí você tem um mercado na esquina da tua casa, mas você não vai. Você não vai naquele mercado porque você sabe que aquela pessoa que te feriu, que te machucou, que te magoou, frequenta o mesmo mercado. Então você anda 5 quilômetros a mais, 6 quilômetros a mais, 10 quilômetros a mais. Já aconteceu com você? Já aconteceu de você ter que mudar a rota da sua vida só para não trombar com alguém que você não quer ver no seu dia? Mas olha só o que acontece. Quando você se esquece, está de frente com aquela pessoa. Já aconteceu? Não vale a pena. Alimentar mágoa, mudar a rota, não vale a pena. Deixa eu te falar uma coisa, você quer desfrutar da verdadeira alegria? Deixa Jesus te trazer para a rota de novo. Meu Deus. Olhe para alguém que está do teu lado e fala assim: Jesus não corta a volta. Jesus não corta a volta. Diga assim: está na hora de você parar de cortar a volta. Meu Deus. Está na hora de você ser empoderado por Jesus, a encarar os desafios, a pedir perdão para quem precisa pedir, a liberar perdão para quem você precisa liberar. Para de carregar defuntos, para de carregar sobrecarga, para de andar quilômetros a mais tentando evitar o que Jesus preparou para você no poço. Hoje Ele te trouxe aqui para dizer: chega de carregar mágoas, chega de carregar ressentimentos. Ele quer curar você no poço. E Jesus sabia que eles não passavam ali, porque quando pequeno, era de costume com os seus pais não passar por aquele ambiente. Então os discípulos agora, naquele momento, estão pensando: nós vamos voltar para Galileia, mas nós vamos fazer o que de fato é o nosso percurso comum. Vamos andar mais, mas vamos traçar o caminho que costumeiramente a gente anda. Só que olha o detalhe do texto. Versículo 4 diz: e era-lhe necessário. Não está dizendo assim, e era necessário. Esse era não está dizendo que a necessidade era de todos que estavam no ambiente. Esse era ali está apontando a necessidade de uma única pessoa passar por Samaria. Não era a necessidade dos discípulos, era a necessidade de um. Era necessidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que quando Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo, o diabo tenta usar a necessidade para prender Jesus no deserto, sim ou não? Já preguei isso aqui o ano passado diversas vezes. Então quem caminha por necessidade normalmente caminha debaixo de influência maligna, porque a especialidade de Satanás é nos prender, nos aprisionar às necessidades da vida. Então a gente para de confiar em Deus por causa de uma necessidade. Muitas vezes a gente para de crer por causa de uma necessidade. A gente para de adorar por causa de uma necessidade. Quantas pessoas deixam de vir à igreja por causa de uma necessidade? Uma necessidade não suprida costumeiramente afasta as pessoas de Deus. Mas houve um momento na vida de Jesus em que ele tem uma necessidade. E essa necessidade não é uma influência maligna, pelo contrário. Na verdade, ele é movido pela necessidade. Ele é movido por essa necessidade pela primeira vez, quando nós lemos toda a história de Jesus. Quem leu o Novo Testamento esse mês conosco aqui? Teve uma galera aí que leu o Novo Testamento inteiro esse mês. Presta atenção numa coisa. Você vai perceber que em momento algum, Jesus diz ter uma necessidade, a não ser nesse momento. Meu Deus. Você sabe qual foi a única necessidade que Jesus teve em... O que é Samaria? O ambiente
ambiente da impossibilidade. Pastor, é o que é Samaria? É o ambiente da necessidade. Jesus hoje vai ter um encontro com você. Posso falar uma coisa? Alguém já pode ter cortado volta de você, não é? Alguém já pode ter passado na sua frente fingido que nem te viu. Alguém pode não ter estendido a mão. Alguém pode não ter te dado a paz essa noite. Você pode ter se sentido assim em relação ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos. Você pode ter se sentido desprezado alguma vez por ter percebido que no ambiente onde você estava cortaram volta de você. Mas pode falar uma coisa? Jesus não fez isso. Porque para Jesus chegar até você é necessário. Não foi você quem me escolheu, disse Jesus, mas eu te escolhi. Ele foi ao seu encontro, não é verdade? Você se lembra? Foi no meio daquela madrugada, no meio do vazio. Tem gente que foi alcançado no meio de uma boate. Ele te arrancou do meio de uma depressão, te tirou do meio de uma enfermidade. Ele não contou volta de você. Ele te alcançou no ambiente onde nenhum outro te alcançaria. Te arrancou das drogas, te arrancou da prostituição, te arrancou de uma vida promíscua. Eu vim te dizer que Jesus sempre irá ao seu encontro. Alguém acredita nisso essa noite? Até porque a única. Existem muitas pessoas que só estão aqui porque um dia Jesus passou na sua Samaria. Existem pessoas que só estão de pé porque um dia Jesus passou na sua Samaria. Jesus habitou lá, Jesus te alcançou lá, Jesus visitou lá, um ambiente que a mão humana não chega, um ambiente que muitas vezes a sociedade não entende. Jesus um dia visitou a sua Samaria. E talvez aquela mulher, nesse dia aqui, ela estava vivendo o teu dia comum, porque para Jesus ir até Samaria, ele levava 2 dias para chegar lá. Então eu imagino 2 dias antes aquela mulher fazendo o que costumeiramente ela fazia, não tendo noção de que antes Jesus já havia decidido ter um encontro com ela. Então talvez ela está lá pegando o cântaro, talvez ela está lá preparando as coisas, talvez ela está dentro de casa dizendo assim: eu estou cansada de todos os dias percorrer a mesma rota, viver pelas mesmas necessidades. Estou preocupada porque todos os dias eu preciso recorrer na fonte que um homem construiu para saciar aquilo que o homem não pode saciar. Ela pega o cântaro e vai ao poço. Quando ela chega, sem entender, Jesus está sentado lá. Ela não sabia que aquele dia ela teria o encontro. Ela não entendia que talvez no momento em que ela está pegando aquilo que é necessidade para arrancar água do poço, o milagre já estava acontecendo no mundo espiritual. Deus já havia reservado aquele encontro com ela. Como é aquilo que você me disse? Imagina só, queridos, aconteceu isso com você hoje, não foi? Você arrumou a roupa, não é? Foi dando horário do culto, você falou: eu vou naquele poço lá. Penteou o cabelo. Penteou o cabelo, se arrumou, se ajeitou, correu, ajeitou as crianças. Aquela correria toda em casa por volta das 5 horas da tarde para tentar chegar mais cedo no culto. Quando você estava lá ajeitando tudo para vir para cá, Jesus já tinha decidido antes ter um encontro com você aqui. Pode falar uma coisa? Ele não corta a volta de você. Ele marcou um encontro com você nesse lugar. Se você fechar os seus olhos, você talvez possa ver Jesus pertinho. Agora olha uma coisa. Sabe por que essa mulher, ela vai nesse poço de forma específica? Haviam outros poços mais perto dela. Sabe por que ela vai nesse poço? Porque esse poço era o poço deixado para o sonhador. Esse é o poço que Jacó deixou de herança para José. Talvez aquele poço nessa época tivesse a seguinte estigma: é o poço dos sonhos. Quem bebe água desse poço pode ter os seus sonhos realizados. Tanto que no diálogo com Jesus ela diz assim para ele:
por acaso o senhor é maior do que meu pai Jacó? Que deu de beber aqui, desse poço, para os seus servos, para os seus animais, sustentou sua família, desse poço aqui. Porque na cabeça dela, a água do poço é o que vai resolver o seu problema. A água do poço não vai saciar apenas a sua sede física. A água do poço pode dar a ela a sorte que ela ainda não teve. Mas a nossa sorte não está em objetos. A nossa sorte não está em elementos químicos. A nossa sorte está em ter a presença de Jesus na vida. Talvez você teve a mesma ilusão. Quem sabe um louvor, quem sabe uma palavra, quem sabe uma frase, uma profecia, um apontamento. Quem sabe se alguém me disser alguma coisa, profetizar alguma coisa para mim, a minha vida mude. Mas hoje o Senhor te chama para um amadurecimento. Ao invés de ficar tentando buscar a água do poço, tenha um encontro com o dono do poço, Jesus. Quem sustentou Jacó no deserto não foram as águas dos poços que ele encontrou, mas foi a palavra que Deus deu para ele no meio de um sonho. Aonde você for, eu te abençoarei, como fui com teu pai Abraão e Isaque, serei contigo. Quem abençoou José e realizou o seu sonho não foram as águas que ele bebeu nos poços da vida, mas foi uma palavra. Quem realiza sonho é Deus. Quem torna a realidade projetos é Deus. Queira a presença de Deus. Queira a presença de Deus. Agora, que bendita presença é essa, que quando chega nos poços da nossa vida, transforma a nossa perspectiva. Posso falar uma coisa? Talvez o teu poço é o seu salário, que mês a mês você vai com a sua cordinha, com o seu baldezinho, tentando extrair do seu salário os seus sonhos, tentando extrair do seu salário os projetos realizados. Mas entra mês, sai mês, você tem o salário, mas os projetos continuam mortos. Sonhos não se concretizam. Quem sabe o seu poço é o seu casamento. Entra mês, sai mês e você tenta extrair do seu casamento aquilo que vai mudar a sua vida, aquilo que vai satisfazer seu coração, mas você se frustra e ainda culpa o seu cônjuge. Você não me faz feliz, você só me agride, você só me decepciona, porque você tem feito do seu casamento o seu poço. Quem sabe você tem feito do seu poço seus filhos, e você tem lançado toda a sua expectativa neles. Se eu ver os meus filhos bem, se eu vê-los sadio, se eu vê-los realizando os sonhos, se eu conseguir dar tudo que eu quero para eles, então eu vou encontrar plena satisfação. E você vai dando, vai dando, vai dando, e continua vazio. Quem sabe o seu poço é um colega, um amigo. Quem sabe o seu poço é a igreja, é alguém que você liga, e todo mês você lança o seu balde, o seu cântaro, tentando buscar daquela pessoa a água que você precisa para saciar uma sede que você ainda não caiu a ficha, não é? Que é uma sede que não pode ser saciada por eles. Mas pode falar uma coisa? Jesus disse assim: quem tem sede, venha e beba. E quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Se você beber da água que Jesus tem para te oferecer, você vai parar de depender de pessoas, circunstâncias e ambientes para desfrutar da verdadeira e plena alegria. Você vai perceber que é possível ter alegria no meio do sofrimento, é possível ter alegria no meio da adversidade, é possível ter alegria até no meio da dor, é possível ter alegria no vale, porque alegria não é água de poço, alegria é Jesus. Para de fazer das pessoas poços na sua vida. Para de fazer de ambientes poços na sua vida. Tem muita gente dependendo umas das outras emocionalmente. E aí quando não tem daquela água, quando não recebe daquela palavra, quando não tem aquela atenção, quando não recebe daquele carinho, quando não recebe daquela palavra, se frustra, se decepciona. Nós não podemos estar dependentes de estruturas, de pessoas.
Pastor, então o senhor está dizendo que eu não posso ser dependente do meu casamento? Não, Deus te colocou nesse casamento para ser uma fonte, não para ser um sedento. Pastor, então eu não posso depender dos meus filhos? Não, Deus te deu esses filhos para você ser uma fonte, não para ser um sedento. Pastor, eu não posso depender do meu trabalho? Não, Deus colocou nesse trabalho para ser uma fonte, não para ser um sedento. Pastor, eu não posso depender da minha cidade? Não, Deus colocou nessa cidade para ser uma fonte, não para ser um sedento. Pastor, então pelo que eu tenho que ser sedento? Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Eu preciso ter sede da presença de Deus. Eu preciso ter sede do fluir de Deus. Eu preciso ter sede da fonte que é Deus. Por quê? Porque quando eu bebo da água que Ele tem para dar, eu não tenho mais sede do João, eu não tenho mais sede da Maria, eu não tenho mais sede de A, de B, eu só quero dele. E quem está perto de mim começa a ser saciado, por mim não, pela água que flui de mim. E aí você vai parar de falar: Buritama não presta, eu tenho que sair dessa cidade para eu crescer. Não, Zacarias não presta, Bejo Alegre não presta, Planalto não presta. Não. Não tem a ver com a cidade, tem a ver com o teu posicionamento. Ah, mas eu acho que se eu fosse uma cidade maior, que se eu fosse uma estrutura melhor. Mentira, você não tem que achar nada. Seja uma fonte onde Deus te colocou, e Deus vai atrair pessoas de muitos lugares até onde você está. Você precisa parar de ser dependente dos outros e começar a ser dependente de Cristo Jesus. Encontre em Jesus a água que sacia a sua sede. Encontre nele a fonte que você procura. Diga comigo: eu não preciso do poço de Jacó, eu preciso de Jesus. Quando a tua dependência é Jesus, tudo que você precisa. Vou te ajudar. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Bate no teu peito assim e diga: eu preciso de Jesus. Entendeu? Você precisa de Jesus, depende de Jesus. E talvez você me diga: pastor, Jesus não paga as minhas contas. Verdade, quem paga as suas contas é você, mas é Jesus quem permite você estar de pé para receber o salário que faz suas contas serem pagas. Como é que eu vou depender de Jesus? Jesus não resolve os meus problemas. Verdade, você resolve os seus problemas, mas sem Jesus te falta capacidade, te falta estrutura, te falta sabedoria, te falta paz para resolver problema. Quem não tem paz não resolve problema, aumenta problema. Mas quem tem Jesus, pode vir o maior dos problemas, ele tem paz para resolver. Por isso que o apóstolo Paulo declara em Filipenses capítulo 4, você sabe disso também: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em quem? Em Cristo Jesus. Quem guarda a minha mente e o meu coração em paz, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da dor, no meio da perda, no meio da má notícia, tá fraco, dá para melhorar, Alguma vez você já esteve no meio de um problema e você nem entendeu porque estava tendo tanta paz no meio daquele problema? Você se pegou pensando: rapaz, mas há pouco tempo atrás eu num problema desse eu estava me descabelando, eu estava surtando, estava pondo tudo a perder, e agora estou em paz, estou conseguindo dormir, estou conseguindo ter tranquilidade. Já aconteceu isso com alguém? Pois é, porque quem tem Jesus em meio aos problemas tem paz para resolver problemas. Esse ano eu quero profetizar sobre a vida de alguém. Você não vai ficar procurando à sua volta solução, você vai encontrar em Jesus a solução que você precisa, e Ele te dará paz para resolver problemas.
se levante, creia. Os problemas esse ano não vão te abater, os problemas não vão te destruir, os problemas não vão te desanimar. Ele te dará paz para resolver problemas. Você quer ter os seus problemas resolvidos? Encoste do lado de um crente cheio de Jesus. Ele sempre tem uma instrução para te dar. Porque quem tem Jesus tem paz. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Agora escute uma coisa aqui, nós vamos terminar. Presta atenção. Você sabe por que era necessário Jesus passar por Samaria? Eu vou te explicar. No final de toda a conversa que ele tem com essa mulher, e é longa e linda. Mulher, se você soubesse com quem você fala, você me pediria água, eu te daria de beber. Aí ela pergunta para ele assim: cadê o cântaro? Eu não estou vendo. Você vai pegar água desse poço, que jeito? Aí ele diz: eu não me refiro a essa água. Ela diz: então você é maior do que Jacó? Ele diz: olha mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Aí ela diz: me dê dessa água. Aí ele diz: vai lá e chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Aí ele olha para ela e diz: disseste bem, porque já tivesse 5 e o último não é teu. Ela regala o olho desse tamanho, porque ela sabe que Jesus nunca viu, e ela nunca viu Jesus. E ela diz: vejo que tu és profeta. Então quando ela percebe que ele é profeta, ela começa com uma conversa meia profunda. Ela diz para ele: olha, aonde é que nós devemos adorar de fato? Porque vocês judeus dizem que nós vamos adorar em Jerusalém. E aí então os meus pais disseram que nós adoraremos nos montes. Aonde que nós adoraremos? E aí Jesus responde para ela: olha mulher, vai vir dos judeus mesmo, então esquece essa questão de briga racial. Mas eu quero te falar uma coisa: não é nem em Jerusalém nem nos montes, porque o Pai é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e em verdade. E a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Essa história é linda. Mas sabe o que acontece? Pergunte: aonde estão os discípulos? Eles estavam em Sicar, comprando alimento, porque Jesus tinha falado para eles: vão lá e compre alimento. E Sicar é uma cidade dos samaritanos que não era bom para um judeu ir, não. Era uma cidade de trôpegos, de bagunça, de cachaça, de baderna. E quando os discípulos chegam lá e compram alimento, eles voltam. E quando eles voltam, eles veem Jesus com aquela mulher. Eles pegam bem o episódio finalzinho, quando a mulher está jogando o cântaro fora e está correndo de volta para Samaria. Eles vão se aproximando de Jesus com um pensamento meio assim, sabe? Tipo, o que Jesus está fazendo sozinho com essa mulher aqui no meio do nada? Pensamento de julgamento, sabe? Deixando no ar uma dúvida. Alguém vem e oferece a Jesus comida, e Jesus disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E era alguém já entendeu? E era ali necessário. Sabe por quê? Samaria. Porque esta missão que Jesus está fazendo não era uma vontade exclusiva de Jesus. Ele está deixando claro que passar por Samaria era uma vontade do Pai. Essa história não é para falar a respeito de uma mulher, e não tão somente aquilo que Jesus iria fazer, mas essa história é para nos ensinar que o pai queria ter um encontro com a filha. O pai queria visitar um ambiente de impossibilidade, porque quando aquela mulher vai até Jesus, ele diz assim: dá-me de beber, mostra para mim a solução que você tem usado para resolver os seus problemas, entrega para mim os recursos que você tem utilizado para resolver os seus problemas, entrega para mim aquilo que você tem usado diariamente para suprir a tua necessidade. Mas ela não entende. Quando ela não entende, Jesus vai e cutuca uma ferida que talvez ninguém mais conhecia. Pois é, cadê o teu marido? Jesus apresenta para ela que a necessidade de visitar o poço não era só a necessidade da água. Existia uma necessidade muito maior que precisava ser visitada por Deus. Existia uma necessidade muito maior que o pai precisava visitar.
Eu não sei qual é a tua necessidade, mas de uma coisa eu sei: você está aqui porque o teu pai decidiu ter um encontro com você. Olha que coisa linda. Escuta o teu coração, cada batida está chamando teu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Talvez o Senhor está perguntando para você: dá-me de beber? Me encontro em teu coração. Apresenta para mim as suas pois impossibilidades. Você me aceitou para sempre. E o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão amado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. E o meu prazer é te adorar. Meu prazer é te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre. Escute uma coisa importante. Talvez quando Jesus pediu água para ela tenha pensado: é mais um homem querendo que eu dê alguma coisa, querendo tirar de mim algum proveito. Mas o que ela não sabia é que aquele encontro foi proporcionado por um pai. Um pai que não abandona, um pai que não rejeita, um pai que perdoa, um pai que restaura, um pai que cura, um pai que transforma. Uma nação, queridos, havia se afastado de Deus. Multidões estavam distantes. Samaria e toda Israel do norte estava distante. Mas aquele dia, naquele poço, por meio de uma mulher, o pai vai trazer de volta os seus filhos. O texto diz que aquela mulher solta o cântaro como quem diz: eu acabei de descobrir que a água que eu preciso não é a água do poço de Jacó, é a água que ele acabou de me dar. E sabe qual é a água que Jesus oferece? O Pai. O Pai é essa água. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Ele disse: quem vê a mim não vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Filipe perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: eu estive há tanto tempo com vocês e você ainda não percebeu, Filipe, que enquanto eu estive com vocês,
o Pai também esteve. Quem vê a mim, vê o Pai. Aquela mulher volta para Samaria, e quando ela leva a notícia de que ela havia encontrado Jesus no poço, o texto diz que a multidão se levantou e correu até o poço, não para beber da água do poço, mas para voltar para a presença do Pai. A salvação chegou em Samaria através de uma mulher, e eu vou te explicar por quê. Porque lá no Éden, a má notícia entrou por uma mulher. Jesus veio restaurar isso, e Ele vai usar uma mulher para levar a boa notícia até os samaritanos. Talvez até hoje a tua vida tem compartilhado de muitas más notícias, mas eu vim dizer que neste ano de aceleração, a sua vida vai compartilhar boas notícias, e a melhor de todas elas será Jesus. Agora, uma coisa é certa, Jesus está deixando claro: ir até Samaria é cumprir com a vontade daquele que me enviou. Você está em uma missão, queridos. Eu estou em uma missão. Tudo que a gente faz, onde a gente faz, todos os dias, toca pessoas. Nós precisamos revelar Jesus a elas. Agora, sabe por que Ele nos reuniu aqui? Que bom que você já está de pé. Ele nos reuniu aqui para dizer que você, assim como a samaritana, é uma vontade do Pai. E mais, o Senhor está dizendo para alguém aqui: pare de buscar em outras fontes, porque se você decidir hoje beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. O que o Senhor está dizendo para você é: eu sou a fonte de tudo que você precisa. É por isso que a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas em você. Por quê? Porque Ele é a fonte de todas as coisas. É o próprio Deus se dirigindo a Moisés, dizendo para ele: Moisés, diga ao povo que eu sou a fonte de tudo o que eles precisam. Pare de buscar em fontes que são limitadas. Para de buscar em fontes que foram construídas por homens. O Senhor tem para você tudo aquilo que você precisa. Ele é a fonte da vida. Nós precisamos estreitar esse relacionamento com Ele. Nós precisamos mergulhar em águas mais profundas. Nós precisamos buscar a esse Deus que supre todas as nossas necessidades. Costumo dizer uma coisa que às vezes a gente olha para dentro de nós e encontra em nós um vazio gigantesco. E a gente todos os dias tenta suprir essa necessidade, esse vazio, buscando em coisas e em pessoas, buscando nas aprovações humanas, quando na verdade o vazio que de fato nós carregamos, ele é do tamanho daquele que detém a fonte da vida. Ele é do tamanho do teu Pai, e só Ele pode suprir essa necessidade que está em você. O Senhor está perguntando para você: dá-me de beber, apresenta para mim, entrega para mim, porque eu marquei um encontro com você hoje.
Aquela mulher, quando ela percebeu que ela estava de frente com o próprio Jesus, de frente com o Pai, imediatamente, ela jogou o cântaro. Ela jogou aquele instrumento que diariamente servia para suprir a necessidade que ela buscava. Ela jogou a ferramenta que ela acreditava que era aquilo que a sustentava, porque ela sabia que aquele encontro mudou a vida dela completamente. Levante suas mãos para o alto. Está na hora da gente buscar a verdadeira fonte. E o Senhor quer ter um encontro com você aqui hoje. Suas mãos levantadas. Diga: Pai nosso, que estás no céu. Diga: eu tenho um Pai. Seja curado agora em nome de Jesus. Que nunca mais você duvide do amor de Deus por você. Você tem um Pai. Quem te disse o contrário mentiu. Todo pensamento contrário a esse é uma inverdade. Você tem um Pai. Esse Pai não é indiferente à sua dor. É necessário para Ele encontrar-se com você hoje aqui. Pode parecer bobeira, mas se você abrir o seu coração, Ele muda essa situação na sua vida hoje. Tem filhos aqui que sofrerão muito com a figura paterna e sofrem até hoje várias desconstruções, faltas na vida por causa de um pai que não foi o representante legítimo de Deus em casa. Outros sentem a saudade de um pai que foi essa referência, mas não está mais aqui. Talvez há um vazio de paternidade no seu coração, e o teu pai quer preencher hoje. Eu quero ler um texto com vocês para nós terminarmos e orarmos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Meu Deus, tem algo lindo de Deus acontecendo hoje aqui. Será que você pode segurar na mão da pessoa que está do seu lado? Fecha os corredores aqui, isso, fecha. Será que você pode ser uma voz profética antes de nós vermos esse texto sobre a vida dessa pessoa? Diga para ela assim, olhando no olho dela, e fala assim: Jesus decidiu passar na tua Samaria. Você crê nisso? O texto diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, você não mais vai ficar preso a esse poço. Você já entendeu que esse poço é uma figura de linguagem? Já entendeu, não já? Que esse relacionamento não será uma prisão. Essa casa não será uma prisão. Esse ambiente não será uma prisão. E você não vai ter que deixá-lo. Deus te fará livre aí. Você não vai ter que abrir mão do teu casamento. Deus te fará ser uma fonte nele. Você vai ter que abandonar os seus filhos e sair de casa. Deus te fará uma fonte em casa. Você não vai ter que fugir da dor, cortar a volta do problema. Deus te fará uma fonte aí. Esse deserto vai deixar de ser deserto, porque onde tem água, tem vida. Olha lá. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Agora sabe o que a palavra Abba significa? Papaizinho. Meu papaizinho. É a maneira mais dócil de um filho expressar-se ao seu pai. Então, a gente pode falar com Deus hoje assim, pastor? Pode não, deve.
Ele é o teu papaizinho, pode deitar no colo dele hoje. Ele é o teu papaizinho, pode encontrar nos seus braços a segurança que você tanto precisa. Ele é o teu papaizinho, você pode descansar na certeza de que Ele não te derá faltar nada no meio da jornada. Ele é o teu pai que te cura, que te guarda, que te protege, que te livra, que te restaura, que te salva. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O teu Pai não quer te ver perecer, você já entendeu isso? O desejo dele não é te ver perecer. Então, em nome de Jesus, aceite de uma vez por todas esse amor. Entenda que é graça, que é favor imerecido, e se renda aos pés dele hoje aqui. Sinta a presença do teu Pai te tocando agora. Sinta o abraço do teu Pai aí, sinta o amparo, a segurança. Não dá para ter medo quando a gente está descansando à sombra de quem nos protege. A gente pode descansar na certeza de que o nosso Pai está conosco. Aquele que habita no esconderijo do Pai, a sombra do Pai descansará. Quando você lê o Antigo Testamento pela perspectiva do Novo, toda vez que você encontrar Senhor, Deus, coloque Pai, olha como vai ficar: o meu Pai criou os céus e a terra. É isso que Jesus veio trazer a nós, queridos. Ele veio nos revelar a Deus como nosso Pai. Então olhe para Ele como Pai agora. Você vai orar, e nessa oração você vai estar falando com quem mesmo? Eu não sei quais são as suas experiências com teu pai biológico, mas não permite que isso seja um bloqueio. Fale com teu Pai Celestial agora, chame de Pai. Jesus, quando nos ensinou a orar, disse que nós deveríamos conversar com Deus assim: Pai nosso, Pai nosso. Fale agora: Pai, é no nome de Jesus que eu me coloco diante da tua presença. Agora coloque a sua vida na presença, suas necessidades, coloque a sua casa, coloque a sua família, coloque seu casamento, coloque seus filhos, coloque a sua saúde, coloque agora. Coloque para o seu Pai agora. Oh papai, nós te clamamos, Abba. Oh papai, nos assegura em tua presença hoje aqui. Nós nos inclinamos dos teus braços, nós confiamos na sua proteção, nós entregamos a nossa vida e os nossos dias. Oh meu Deus. Mateus capítulo 7, versículo 11 está escrito: se vós, pois, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o Espírito aos que lhe pedirem. Eu quero ler com você Mateus 7, 11, ainda aí de mãos dadas. Como uma família de muitos filhos,
Eu quero declarar sobre a sua semana uma palavra profética. Tem boas coisas do Pai para a sua vida essa semana. Amém? O texto diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe. Talvez alguém aqui foi ensinado a não pedir nada para Deus, só agradecer. Seja grato, mas aprenda a ativar o favor de Deus para a sua vida, aprendendo a pedir. Ainda aqui no capítulo 7, no versículo 7 está escrito: pedi. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será. Quem dará? Não, mantém o 7. Quem dará? Quem eu encontrarei? Quem abrirá a porta? Versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe. Quem dará? Diga: meu Pai. Quem dará? Quem você encontrará? Quem abrirá a porta? Então temer por quê? Duvidar por quê? Ter receio por quê? Chorar e se desesperar por quê? Se é o teu Pai que dá, se é o teu Pai que faz, se é o teu Pai que realiza, se você acredita nisso, glorifique o Pai essa noite bem alto. Aleluia! Aleluia! Na bênção do Pai você vai caminhar, no favor do Pai você vai caminhar, debaixo da proteção do Pai você vai caminhar. Os próximos dias serão dias de livramento, crescimento, avanço, conquista, porque o meu e o teu Pai sai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, destruindo os espios. Eu creio que essa semana será incrível, porque o teu Pai irá com você. Se você crê, aplauda e glorifique o nome de Jesus o mais alto que você puder. Amém? Estenda as suas mãos. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão pesada. A glória de Deus está aqui. Essa semana alguém vai conhecer o teu Pai. Você tem um Pai. Teu médico vai conhecer o teu Pai essa semana. Os teus amigos vão conhecer o teu Pai. Os teus inimigos vão ter uma conversinha com o teu Pai essa semana. O diabo vai conhecer o teu Pai. Na verdade, ele conhece, a Bíblia diz que ele crê e treme. E nessa semana, o teu Pai vai adiante de você. Vai limpando do caminho todos os obstáculos. E vai te posicionando no ambiente da promessa. Essa semana eu quero profetizar de que você viverá coisas maiores, porque o teu Pai vai te posicionar no ambiente da promessa. Quantos creem nisso? Nós vamos terminar esse culto diferente hoje. Eu vou dar a bênção apostólica, mas nós vamos terminar cantando isso aqui, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém. Ele trabalha, caminha.
contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. A gente precisa, vamos lá. A gente precisa entender o que o meu pai está fazendo. Meu Deus! Quando ele fica, é porque está. Cante bem alto, diga: basta somente esperar. O quê? O que ele já está fazendo. Será essa semana? Eu creio. Diga bem alto isso. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, simplesmente louco, tá chorando, precisando, se tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvo. Você crê nisso? Declare profeticamente agora. E Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo. Erga suas mãos com muito louvor. Com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Meu Deus! Oh! Quando você não souber o que fazer, louve o papai. Adore o Abba. Porque a semana será extraordinário, sobrenatural de Deus vai se manifestar. Vai ser especial o que Deus vai fazer se você crer. Se você crer, deixa eu te perguntar, você crê? Então diga: eu creio. Vai ser assim, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, Deus Pai, que amor é esse? Que a graça redentora do Filho nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E todos digam Amém! E todos digam Amém! Você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte. Beijo no coração, Deus te abençoe.